Isso aí, pessoal. Vamos dando um segmento, então. O Edu, infelizmente, não vai poder ficar com a gente. Vou deixar meu contato aqui. Deixa o contato com a galera, vai espalhando aí. Eu vou dando abertura aqui com o outro para a gente não perder o tempo, beleza? Que a gente está um pouquinho atrasado. Vamos lá, então. Bom, vamos dando sequência. Agora a gente vai ter o prazer de ter aqui uma palestra do Cleiton Almeida, que por acaso é meu irmão. Ele tem uma grande experiência na área a qual ele vai falar, de contabilidade, mestre em quê? Engenharia, né? Enfim, um monte de coisa. Ele vai falar. E ele vai falar com a gente sobre aspectos fiscais no segmento de web rádios, tá? Então a gente só vai preparar aqui rapidinho e a gente vai começar, ele se apresenta. Então vamos dar continuidade e quero dizer para a galera da internet que está rolando umas perguntas lá, né? Bem legal, obrigado por todo mundo estar participando. Podem mandar mais perguntas, mas nós vamos deixar para responder na mesa redonda, fica mais fácil. A gente separa aqui as perguntas, já responde, aí todo mundo que tiver também puder responder, responde junto, e aí fica mais fácil para não interromper as palestras. Beleza, galera? Pode ir mandando por aí então. Então, com vocês, Cleiton Almeida. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, vamos lá. Acho que vocês estavam tendo uma rotina hoje com alguns temas que são bem peculiares da área de vocês, mas sempre tem alguém para vir falar de uma coisa chata no encontro, né? Eu sei, quando o Kleber me convidou para falar aqui com vocês sobre isso, eu pensei, nossa, é um tema que a galera não deve estar habituado ou que não deve gostar, mas é um assunto muito importante da gente tratar aqui também. Quando o Kleber me falou do nome, né, o encontro já é a 3ª edição, e eu levei muito em consideração o que diz aqui, né, os caminhos profissionais para a web rádio na internet, né, para a rádio na internet. E o primeiro ponto para que a gente possa se tornar profissional é a formalização junto aos órgãos públicos. Sem isso, a gente é considerado ilegal. Então, a gente vai tratar um pouquinho desses aspectos, como a gente funciona a formalização, quais são as opções tributárias que a gente tem, para quem já está formalizado, né, tentar entender um pouquinho, para quem não está, tentar entender um pouquinho de como fazer essa formalização, de como funciona essa formalização. Os aspectos tributários no Brasil são bastante complicados, então eu vou tentar trazer para cá de uma forma que esteja mais voltada para a nossa realidade aqui, para a realidade desse público que está aqui, né? Bom, só para a gente ter uma ideia, para a gente fazer um pano de fundo aí da realidade tributária do Brasil, o Brasil hoje ele tem mais de 100 tributos diferentes. Então, tem tributo sobre patrimônio, tem tributo sobre venda, tem tributo sobre lucro, tem tributo sobre tudo. A gente só não paga para respirar. O resto tem tributo sobre tudo, né? Nós demoramos mais ou menos 153 dias só para pagar tributos. Então, se você é assalariado ou se você trabalha aí com carteira de trabalho, por exemplo, até mais ou menos o dia 1º de junho, tudo o que você ganhou fica com o governo. Dali para, se nós pudéssemos falar para o governo, olha, eu quero pagar meus impostos de uma única vez, depois não quero pagar mais nenhum tributo. Se o governo aceitasse, falasse ok, você pagaria todo o seu salário de tributo até 1º de junho. E depois disso, o salário seria seu. Então, é um número realmente surpreendente. Então, demonstra a relevância da gente entender um pouquinho do aspecto tributário também para as web rádios, né? Mais ou menos 42% mais ou menos do que a gente ganha é sobre tributação. Então, para cada R$100, a gente acaba ficando com
59%, o resto vai tudo para o governo. E a nossa carga tributária é de aproximadamente 34% do PIB, que é um percentual aí bastante elevado, né? As empresas, em geral, seja de qualquer segmento, elas gastam mais ou menos 1,5% do faturamento delas só para cuidar da parte fiscal, só para cuidar da parte tributária. Então, você tem uma série de declarações, de informações que você tem que passar para o governo, para o fisco, para poder se manter dentro da legalidade, né? Isso consome em torno de 1,5% do faturamento das empresas, com o contador, com as obrigações acessórias e aí por diante. Ali do lado eu coloquei um quadrinho do peso da carga tributária que a gente tem, né? Então a gente vê que tem produtos que chegam a mais de 50% do produto é tributo. Se a gente pegar, por exemplo, ali o vinho, quase 70% de um preço do vinho é tributo. Então, se a gente paga, sei lá, R$100 na garrafa de vinho, R$70 é imposto, R$30 é o vinho em si, né? E não vai ser diferente aqui para o segmento de web rádios. A gente também vai ter alguns tributos que a gente vai ter que pagar. Eu vou começar mostrando os aspectos mais simples das web rádios. Todo mundo aqui tem web rádio formalizada? Com CNPJ e tudo mais? Tá. Nós vamos mostrar alguns caminhos dos mais simples para que a sua web rádio seja formalizada, esteja tudo dentro da legalidade, né? Bom, então ali, mais para a gente entender esse contexto. A tributação no Brasil é densa, é bastante pesada, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Senão a gente pode acabar entrando num jogo sem saída, numa bola de neve, porque você pode começar através, sei lá, sua rádio está funcionando, está tocando legal, está com audiência, mas você não está cuidando dos aspectos tributários, de repente chega o leão lá e te abocanha, faz você perder a noção da sua capacidade de continuar com a web rádio em função de tributos ou de obrigações acessórias que você deveria entregar. Bom, no Brasil, basicamente, a gente tem tributação diferente para pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, as pessoas físicas elas devem pagar imposto sobre a renda, que é imposto de renda, que todo mundo conhece, no mêsinho de abril, fica todo mundo doido para pagar isso aí. As pessoas físicas também pagam a contribuição previdenciária, que é o nosso INSS, e também pagamos tributo sobre o patrimônio, né? Tudo que a gente possui, a gente deveria pagar tributo sobre IPTU, IPVA e aí por diante. Já para as pessoas jurídicas, que são as empresas com CNPJ, né? Nós temos tributos sobre as vendas, sobre aquilo que vendemos efetivamente, tributo sobre o lucro, aquilo que nos sobra, e temos também a contribuição previdenciária e também os tributos sobre patrimônio. As empresas também pagam IPTU, IPVA, assim como as pessoas físicas. Essa é só para a gente entender que a tributação no Brasil ela é diferenciada para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. As web rádios, todas elas deveriam ser pessoas jurídicas. A web rádio não é pessoa física, afinal, presta-se um serviço de contínuo, né, que tem monetização. Então, você não deveria prestar esses serviços como pessoa física, deveria ter uma formalização aí da sua empresa, né? Então, para manter uma web rádio, o primeiro passo seria a formalização desse negócio, como eu tinha comentado aqui, né? Caminhos profissionais. Então, para profissionalizar isso, primeiro passo é ter CNPJ. Sem o registro do CNPJ, a atividade de webcasting e de publicidade também, ela não é legal, não é formalizada. Então, precisamos aí do CNPJ. Registro da Anatel, vocês ficam dispensados, porque a Anatel ela não cuida de internet, né? Ela cuida de transmissão via radiofrequência, não é o nosso caso aqui. Então, está totalmente dispensado, não tem nenhuma regulação da Anatel que envolva as web rádios e precisa de muita atenção ao Marco Civil da Internet, né? A lei de 2014 que regula a utilização da internet no nosso país. É uma lei até recente que causou algumas polêmicas. Não tá tão ligada com o aspecto tributário, mas está associada com a utilização da internet, né? Bom, no Brasil, quando a gente... primeiro ponto, né? Então eu coloquei que as web rádios deveriam ser pessoas jurídicas e não pessoas físicas. Não deveria ser eu ou você prestando um serviço de web rádio, deveria ser um CNPJ. Quando a gente tem um CNPJ, a primeira coisa que a gente está fazendo é separando o patrimônio da web rádio do nosso patrimônio. Isso é importante para a nossa segurança jurídica também.
são duas pessoas distintas, né? Então, sei lá, eu sou uma pessoa sozinho e eu quero abrir minha web rádio, e aí eu abro um CNPJ para essa web rádio. Então, todo o patrimônio da web rádio é dela e todo o meu patrimônio é meu. Se houver algum problema com a web rádio, sei lá, de repente um processo, alguma coisa do tipo, isso vai afetar a web rádio e não a minha pessoa física, né? Então, é bastante importante levar isso em consideração, essa separação de patrimônios, né? E quando a gente se torna pessoas jurídicas, nós temos que fazer uma opção por um regime tributário. O Brasil ele tem 3 tipos de regimes tributários, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, são opções, eu vou mostrar depois com um pouquinho de mais detalhe. Eu sei que é chatice isso, a gente começar a falar de tributo, de alíquota, de valor, mas que é impactante, é importante para a gente, né? Então, no Simples Nacional, quando você torna pessoa jurídica e você opta pelo Simples Nacional, como o próprio nome já diz, ele é um regime tributário mais simplificado. Ele é voltado justamente ao pequeno empresário, para facilitar a vida do pequeno empresário. Então, ele tem o cálculo dos tributos é bem mais simples, simplificado mesmo, é uma única alíquota, né? Eu vou mostrar melhor depois. Contém todos os tributos que aquela empresa deve. Em uma única alíquota, você paga uma única guia e ali estão todos os tributos que a empresa deve. Nós temos o lucro presumido, que seria um regime intermediário para empresas médias. Eu não sei a realidade das web rádios aqui, não sei se são todas pequenas, microempresas, ou se tem alguma de grande porte. Quando você vai migrando aí para o grande porte, a gente já vai mudando de regime, já vai indo para o lucro presumido e para o lucro real. No lucro presumido e no lucro real, a diferença é que a alíquota não é única. Aí a coisa se torna um pouquinho mais complicada. Aí você tem uma série de impostos separados para pagar e aí, com certeza, precisa da ajuda de um contador ou de alguém que possa te assessorar nesses aspectos, né? No próximo eu vou abrir esses 3 para a gente entender os valores, as alíquotas e como é que a gente pode trabalhar com cada um deles, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu fazer algumas pausas aqui para a gente não confundir, porque são muitos detalhes que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a gente esclareceu a necessidade de separar a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. Segundo, a sua pessoa jurídica pode escolher regimes tributários, desde o Simples Nacional, que é um regime mais simplificado, até o lucro presumido, que é um intermediário, e o lucro real, que aí para a empresa que fatura acima de 78 milhões de reais. Espero que seja o caso de todo mundo aqui. Bom, nós temos aí os tipos de empresas também, né? Os tipos de sociedade empresarial que a gente pode abrir. Bom, vamos lá, eu quero formalizar meu negócio, então. O que eu posso fazer para formalizar o meu negócio, desde a maneira mais simples até a maneira mais complicada? Nós temos o microempresário individual, o microempreendedor individual, que é uma novidade relativa no Brasil. Começou há pouquíssimo tempo, conhecido como MEI. Não sei se todos já ouviram falar do MEI, está ficando bem famoso, todo mundo está abrindo MEI, e é um problema até porque todo mundo está abrindo MEI sem saber exatamente o que é um MEI, como a coisa funciona. Então tem gente que abre MEI, deixa o MEI aberto e não paga nada, e depois fala, eu vou fechar o MEI. Peraí, mas você pagou os últimos 2 anos de impostos do seu MEI? Não paguei, a gente não estava faturando, aí eu não paguei. E aí você pode ter um problema fiscal aí com isso. Então, o que é o MEI? O MEI ele está enquadrado num sistema do Simples Nacional, então ele está dentro daquele sistema simplificado, mas ele é uma espécie de simples do simples. Ele está dentro do Simples Nacional, mas ele é ainda mais simples que as empresas do próprio Simples. Eu vou detalhar isso melhor. Nós podemos ter também o EIRELI, que é o empresário individual de responsabilidade limitada, que também é um empresário único. Então, eu tenho a minha web rádio, não tenho sociedade. O MEI é sozinho, tá? O MEI não pode ter sócio. O MEI é ele e ele. Claro que você pode ter lá as pessoas que te ajudam, que te auxiliam, seus parceiros, mas a empresa estará no nome daquele empresário individual, um só. O EIRELI é a mesma coisa, então também não tem sociedade, é você e você. Por isso que chama EIRELI, né, empresário individual de responsabilidade limitada. A diferença do EIRELI é que ele passa a ter uma característica completamente diferente da do MEI. A gente vai entrar nesses detalhes daqui mais para frente. E o único pré-requisito para ser EIRELI é que o capital social da empresa deve ser de, no mínimo,
100 salários mínimos, no mínimo. O MEI não tem essa necessidade de capital. O MEI você pode ir lá, abrir a sua empresa pelo MEI e eu não tenho capital para colocar. Né? Tudo bem, o MEI não exige capital. Já o EIRELI exige, você tem que colocar dinheiro para o negócio começar. E são 100 salários mínimos, então a gente está falando aí de uns 97 mil reais, mais ou menos, no mínimo, para que você tenha uma empresa no seu nome sozinho e que não seja MEI. Uma terceira opção, na verdade, que é o tipo de empresa mais comum que existe no Brasil, que são as sociedades limitadas. Essas são formadas necessariamente por 2 ou mais sócios. Então, você tem lá a sua web rádio, tem os seus parceiros, fazem a sociedade, estipulam quanto cada um participa nessa sociedade, e aí a gente chama isso de sociedade limitada. Então, a terceira hipótese para a gente poder abrir ou formalizar o nosso negócio. E a quarta hipótese são as sociedades anônimas, que eu acho que não vem ao caso aqui, eu coloquei porque elas existem, mas eu acho que não vem ao caso. São aquelas empresas que são sociedades também, existem vários sócios, mas nesse caso os sócios recebem o nome de acionistas. E essas empresas têm os seus negócios divididos em ações que podem ser negociados na Bolsa de Valores. Não sei se tem alguém aqui que já está com a web rádio com ação na Bolsa de Valores. Mas como... Está na justiça? Não é o mesmo caso, não. Mas, como eu dizia, né, se a gente está pensando nos caminhos profissionais, né, por que não vislumbrar mais para frente as possibilidades que as nossas web rádios podem alcançar, que elas podem almejar. É óbvio que se a gente abre, se a gente tem um negócio que está funcionando como MEI, a gente tem que pensar no futuro do negócio. Daqui a pouco o negócio cresce, a gente vai ver que o MEI... Como que é? Nacional. Aí o MEI não vai mais suportar, e nós vamos ver que existem alguns limites para essas operações. O MEI tem um limite de faturamento, as demais não têm um limite de faturamento, mas a gente vai adentrar nos aspectos tributários de cada uma e a gente vai perceber que existem essas limitações para cada uma se a gente começa a crescer. Eu ia te perguntar sobre atividades nessa primeira opção, MEI. Quais as atividades? Muitas, mas parece que não tem muito que se encaixar o web rádio. Tem. Eu vou mostrar aí. Para mim é a melhor opção. Para mim eu não falaria de nenhuma das outras, eu só falaria do MEI. Mas eu preciso falar das outras justamente pelo que a gente estava dizendo, da profissionalização da coisa, que eu espero daqui a 2 anos, vou falar um que é muito ali, né? Passar muito rápido. Eu espero daqui a 2 anos voltar e aí encontrar com vocês novamente e aí falar, e aí, todo mundo virou sociedade anônima já, tirou a ação da justiça e levou para a Bolsa de Valores já, né? Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho do MEI. Você tinha comentado das atividades, né? Então, no Brasil, nós temos uma classificação de atividades econômicas que é chamada de CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É um número padrão que vai servir para qualquer tipo de negócio e que tem por finalidade categorizar as empresas, as instituições públicas, as ONGs, todo tipo de profissional, até mesmo os autônomos, dentro daquilo que ele faz, dentro daquilo que ele executa como atividade, né? Procurando, eu também, para vocês entenderem melhor o arcabouço dessa palestra aqui, eu nem me apresentei, né? Eu não falei nem quem eu sou, minha formação, cheguei falando. Mas, como aconteceu? Quando o Kleber me chamou para fazer essa palestra, a minha área de expertise é a área de gestão de negócios, tributos, custos, mas eu nunca tinha prestado serviço ou atendido nenhuma web rádio, com exceção da do meu irmão. Então eu tive que ir atrás também para entender melhor se podia ser MEI, se não podia ser MEI. E aí eu tentei entender como funciona essa questão de web rádio, que tipo de CNAE, que tipo de atividade econômica é essa. Lá no site que cuida dos CNAEs, eu fui fazendo a abertura, né, para ver se eu achava as web rádios. E aí, dentro daquela seção de informação e comunicação, tem atividades de rádio e televisão, abrindo mais um pouco atividades de rádio e abrindo mais um pouco a 6010-100 está como atividades de rádio, só isso. Então, a gente poderia pensar, o MEI não encaixa, ou melhor, a web rádio não encaixa, porque
Não é rádio do sentido tradicional da coisa, né? Mas acontece que ali não está mencionando que tipo de rádio. Está dizendo que são atividades de rádio. E a web rádio é rádio. Ela só não é radiodifusão por meio de como que a gente chama? De ondas, né? De frequência, né? Então, está dentro. São atividades de rádio. E aí eu falei, como é que eu vou chegar lá para o pessoal para afirmar que está dentro mesmo, sendo que não está escrito? Mas depois de um pouquinho mais de pesquisa, eu descobri que pode, que está sim enquadrado dentro desse KNAI. Então, se vocês um dia forem formalizar, ou quem já está formalizado e não está nesse código, 6010100 é a atividade econômica oficial das web rádios no Brasil inteiro. Então, qual é a atividade econômica da sua empresa? É aquele númerozinho ali, do ponto de vista formal. Tá? E podem ficar tranquilos porque inclui as web rádios. Está na página oficial do governo, está escrito lá embaixo, inclui atividades de web rádio. Tá? Que é a pergunta que você havia feito, né? Oi? Para qualquer tipo de empresa. Para MEI também. Para MEI também. Uma pergunta. O código KNAI, ele tem a primeira característica, né? E abaixo vem os subtópicos, vamos dizer assim. No caso aí é um subtópico da primeira, como é? Começa lá no J, que é a informação. Qual é o primeiro? Atividade primária e secundária. A primária lá no J, que é a Isso como ele falou, atividade primária e secundária. Atividades de rádio... Não, informação e comunicação, né? comunicação. Certo. Aí depois atividades de rádio e televisão e depois atividades de rádio. Entendi. Porque é difícil quando a gente vai tipo colocar lá na página do MEI lá para alterar o código KNAI, às vezes não aparece isso, né? Só aparece o primeiro lá, o grupo, aí os subgrupos não quebram, não aparece lá, fica difícil. Deveria quebrar, você quebra ali tá, rádio e televisão, você quebra para rádio e deixa lá, deixa no último. Deixa no último código, né? Não tem mais quebra para baixo, não tem. Você não vai conseguir fazer a queda até o web rádio. Vai parar no rádio. Bom, então vamos lá. Vamos explicar no Brasil como é que funciona o MEI, o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real e quais são os limites que cada empresa vai ter para fazer a sua atuação. Até que horário que vai aqui, cara? Bom, o MEI ele tem uma limitação de faturamento que é de R$ 81 mil por ano. E essa é uma mudança bem recente. Né? O MEI, até o ano 2017, ele podia faturar até 60, e agora mudou, a partir de 2018, mudou para 81 mil, deu uma abertura maior, né? Deu uma liberdade maior de atuação. O processo de abertura do MEI é bastante rápido, você entra no portal do empreendedor e automaticamente ali você preenche os seus dados, o seu cadastro e está pronto, né? É totalmente diferente da abertura de um negócio por outros meios, né? Porque por outros meios você vai ter que procurar um contador, o contador tem que ir na Receita Federal, tem que ir no contrato social, tem que ir para a prefeitura, tem que ir para o estado, e é bastante burocrático. Já o MEI não tem essa burocracia toda. O MEI você pode criar direto ali numa página de internet e você já sai com um certificado de registro de MEI no mesmo momento. Demora menos de 5 minutos para abrir o MEI. O problema dessa facilidade de abertura do MEI reside justamente nas pessoas que saem por aí abrindo o MEI para tentar algum negócio e depois esquecem o MEI aberto lá. Isso se torna um problema, porque o MEI ele tem um tributo de valor único para ser pago todos os meses, que é no máximo de R$ 55,90. Se você tiver serviço e comércio ao mesmo tempo, são R$ 55,90 todos os meses, deve pagar todo dia 20 esse valor desse tributo. Ah, mas eu não faturei, eu não fiz nada, eu não atuei. Tem que pagar os R$ 55,90 todos os meses. O valor do MEI não está associado ao faturamento. O valor do MEI está associado à existência do negócio, né? Só abriu, tem que pagar. Exatamente.
Eu abri o MEI por conta de outras atividades, o MEI acabou ficando e não houve esse pagamento, por falta de conhecimento da minha parte. E esse tempo atrás precisei e falei, poxa, fui lá na prefeitura, onde tem uma pessoa que atende justamente a esse tipo de dúvidas e tal, né? Aí falou, mas você não pagou o MEI, né? Eu falei, não, eu não estava, né? Porque, na verdade eu abri, mas acabou não dando certo o que eu ia fazer e tal, e não movimentei, né? Aí ele explicou justamente isso, não tem uma ligação com outra, você abriu a partir daquele momento, enfim, minha dívida era de 2.000 alguma coisa lá, que eu estou tentando renegociar para poder colocar em dia, então quem tem aberto, olha que está devendo lá. Pode olhar que está devendo mesmo. Agora, eles fizeram uma pequena alteraçãozinha também no MEI, que eu achei importante, que se você passar 12 meses seguidos sem pagar, ele fecha, sozinho. O seu MEI fecha automaticamente. Não era e estava causando um problema, que algumas pessoas abriam e tentavam, sei lá, vou vender bijuteria com o MEI. Aí começava, não deu certo, esquece o MEI aberto, deixa lá aberto. Aí vai fechar daqui a 3 anos, estava devendo 3 anos de tributo. Né? Agora eles criaram, para mim é um sistema até inteligente, né? Sensato, exatamente. 12 meses, se não pagou, o MEI ele é automaticamente cancelado. Eu tinha ouvido falar sobre emissão de nota. Uhum. Se você não emitir nota nesse período, automaticamente você pode não emitir nota alguma. Se você pagar, ele entende que você está ativo. Então, o MEI não é obrigado a emitir nota para pessoas físicas. Ele é obrigado a emitir nota para pessoas jurídicas. Para pessoa física, não. Então, dependendo da atividade que você está exercendo, talvez você não emita nenhuma nota porque não tem pessoas jurídicas envolvidas. Aí tem que emitir, no caso da prefeitura. Como? Certidão negativa? Como assim? Se ele é obrigado a ter? Não, tipo, você vai prestar um serviço, vai concorrer a uma licitação, você tem que levar certidão negativa, Uhum. você não consegue emitir. O MEI não tem. O MEI não tem esse tipo de formalidade. A partir do Simples Nacional, já tem essas formalidades. Só que o Simples Nacional, como a gente vai ver, ele tem o nome de Simples, mas ele não é simples. Ele tem o nome de Simples só. Deveria chamar Complexo Nacional, na verdade. Como? Eu vou comentar isso agora ali, esse aspecto, porque o MEI ele traz um problema que as pessoas também não estão sabendo, que é com relação ao imposto de renda. No caso dele, ele falou que ele não lembrou de pagar e ele foi ver tem R$2.000 de dívida, né? Mas corre juros sobre isso, mesmo que tendo... Continua tendo juros. Tudo bonitinho. Na verdade é diário. São juros e multas diárias. Bom, essa questão que você havia levantado, né? Eu coloquei ali embaixo, ó, o MEI dispensa a obrigatoriedade do contador. Então você pode abrir o seu MEI sozinho na internet, tocar a sua vida e quero saber de contador não, que é só burocracia esse negócio de contabilidade. Então está dispensado. Qual é o problema do MEI não ter contador? A legislação ela diz o seguinte: o MEI realmente está dispensado de contador, ele não precisa fazer contabilidade formal. E quando eu falo de contabilidade, não estou falando daquele contador antigo que tem escritório que emite guia. Que todo mês vai lá, entrega a guia para você e não faz mais nada, só o que ele faz é entregar a guia. Então, o MEI está dispensado desse tipo de procedimento. No entanto, o rendimento do MEI é tributável na pessoa física. Então, o que você ganha como MEI, pessoa jurídica, você deve pagar imposto de renda como pessoa física. Então, você foge da tributação num primeiro momento, no mês a mês, mas, quando chega lá em abril, o leão vem e pega 27,5% dos seus rendimentos de MEI, certo? Que é um problemaço, né? Então, você faturou lá com o seu MEI, sei lá, R$50 mil num ano, quando chegar lá em abril, o governo recalcula 27,5% daqueles seus 50 mil e leva embora. Só que a legislação, a lei do Simples Nacional, que é a lei 123/2006, no artigo 14, ela diz explicitamente que se tiver contabilidade, não há pagamento de tributo. Está escrito explicitamente. Então, se houver, e quando eu falo houver contabilidade, não é contratar um escritório de contabilidade que calcula o MEI. Porque cálculo do MEI não precisa fazer, é 55,90 todos os meses, não tem cálculo.
quando eu falo de ter contabilidade, é ter balanço, ativo, passivo, receita e despesa, qual o lucro do meu negócio. Só que o problema é que vocês não podem fazer isso só. Então eu vou fazer meu balanço agora. Eu viro o MEI, faço o balanço, a lei diz que se eu tiver contabilidade eu não preciso tributar imposto de renda e eu tenho balanço. O problema é que as pessoas que não são contadoras não podem fazer balanços. Elas até podem, mas não tem validade jurídica, né? Então, em outras palavras, o que isso quer dizer? Se o MEI tiver assessoria de um contador que faça a sua contabilidade, não que imprima os seus boletos para pagar, mas que faça a sua contabilidade, contabilize lá, vendi aqui um espaço publicitário, gastei comprando equipamento, no final sobrou tanto de lucro, o contador assina aquele balanço, todo o rendimento do MEI fica isento de tributação, totalmente. O grande ponto é que, às vezes, dependendo do quanto você pode estar faturando com o MEI, o que você paga para o contador fazer isso, às vezes é maior do que o que você deixa de pagar de tributo. Mas qual é a dica que dá para deixar para caso alguém esteja aí atuando em qualquer tipo de atividade como o MEI? Alguns contadores fazem esse tipo de serviço gratuitamente, porque o Conselho Federal de Contabilidade ele incentiva os escritórios de contabilidade a terem seus clientes regulares, do simples, do lucro presumido, do lucro real. Quanto maior o regime, mais caro o contador vai cobrar, né? Então, do simples ele cobra um valorzinho, do lucro presumido um valor maior, do lucro real um valor bem maior. E o Conselho incentiva que ele tenha lá 1, 2 ou 3 clientes do MEI que ele não cobre, que ele faça voluntariamente. Então, não custa perguntar para um amigo contador ou para alguém que tenha contatos e que conheça algum contador, se não tem algum contador que faça isso gratuitamente. Porque cuidar da contabilidade de um MEI é muito simples. Ele só precisa saber quanto você vendeu e o que você comprou. Só isso. E aí eu monto o seu balanço. Assino o seu balanço e o seu rendimento fica totalmente isento. Então, é uma vantagem tributária muito grande. Né? 27,5% da renda é uma vantagem muito grande. Aqui... Se o MEI fizesse papel de contabilidade lá, com contador e tal, ele não precisa pagar fisicamente o imposto de renda. Bem, eu já vou mostrar. bem explicado. Não como MEI, só como pessoa física. Eu vou dar os dois exemplos que eu acho que vai esclarecer o que você está dizendo. Vamos imaginar ali um MEI. Um MEI, só MEI. Então, a pessoa tem uma empresa MEI, ela não tem uma outra atividade, ela não é CLT em outra empresa, ela é apenas MEI. A atividade principal dela é MEI. Então, vamos supor que ele tenha faturado o limite. Eu fui até o limite para a gente ver o máximo que a gente pode chegar. Né? Tenha faturado o limite do MEI, que é de 81 mil. Se ele tiver contador, ele vai pagar o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, de R$ 55,90, vezes 12, ele vai estar pagando por ano ali uns R$ 660 de tributo. Certo? Isso com contador e sem contador. É o tributo normal. No final do ano, como pessoa física, ele vai ter que colocar na declaração de imposto de renda dele que ele recebeu dinheiro de uma pessoa jurídica, que é ele mesmo, do próprio MEI. Né? Só que o MEI dele é um CNPJ, não é um CPF. Então, na declaração de imposto de renda, ele vai informar, olha, eu ganhei tantos R$ 1.000 desse CNPJ, que é o meu MEI, e aí ele vai ter que fazer o ajuste do imposto de renda. Então, nesse caso, ele deveria pagar mais R$ 230 de imposto de renda. E aí é aquilo que eu estava comentando. Será que você vai encontrar um contador por R$ 230 por ano? Porque se ele te cobrar mais do que isso, não vale a pena. Certo? Não vale a pena. É melhor pagar R$ 230 por ano do que pagar R$ 230 por mês para um contador. Né? Mas, como eu disse, há contadores que fazem isso gratuitamente. Agora, o problema do MEI não está tanto quando a pessoa é só MEI. Porque quando ela é só MEI, a gente avalia, são R$ 230. O problema maior é quando ela tem atividade dupla, quando ela é MEI e CLT ao mesmo tempo. Aí essa pessoa ela tem um problema sério mesmo com relação ao MEI. E se tiver outra empresa? Porque, no caso, eu sou empresário, né, tenho uma empresa no lucro presumido, e aí eu vou querer abrir uma web rádio, eu vou poder abrir no MEI? Não posso. Então... O MEI só pode ter um MEI e nenhum outro negócio.
Ah, tá bom. Mas ele pode colocar o KNAI na empresa dele já. Não pode acrescentar o KNAI de web rádio na empresa dele? Deveria, né? Mas minha empresa é de prestação de serviços. Eu posso encaixar outro. A minha empresa é de prestação de serviços. Eu posso encaixar outro KNAI na. Na verdade, é lucro real. É lucro real. Você pode colocar o KNAI de web rádio como atividade secundária. Elas não podem ser muito discrepantes, né? Vamos supor que a atividade principal seja a fabricação de pneu e a secundária é web rádio. Aí não pode. Agora, quando é similar, sei lá, publicidade com web rádio, não tem problema. Pode ser uma atividade secundária. A Receita permite que você informe sempre uma atividade principal e uma atividade secundária também. Uma não, você pode colocar várias atividades secundárias. Bom, vamos ver um exemplo ali de um MEI que é CLT. Ou seja, ele tem a sua empresa MEI. Aí depois ele faz o balanço, eu tenho que publicar? Não, o contador assina, ele guarda em casa. Se um dia a Receita aparecer, ele mostra. Se um dia, né? A gente sabe que, na real, a fiscalização é muito complicada. A Receita Federal, ela busca fiscalizar o máximo possível que ela possa, mas a gente sabe que, em geral, eles vão atrás de peixe grande. Se a gente está falando de MEI, o cara que não pagou, sei lá, R$230, a Receita não vai muito atrás disso. Mas, se ela vier, e pode acontecer, você não tem o balanço, vai dizer, por que você não está pagando ajuste de imposto de renda? Ah, porque eu não sabia. Ninguém pode alegar que desconhece a lei, vai ter que calcular da mesma forma. Agora, o exemplo ali, ó, é um MEI, que faturou lá o limite do MEI, 81 mil, só que ele também tem um trabalho, um CLT, ele trabalha em algum outro lugar, e lá nessa empresa ele ganhou mais 50 mil, por exemplo. Então ele ganhou 81 de MEI, 50 mil como CLT. Como MEI, ele vai pagar os R$658 com contador ou sem contador. Certo? Agora, se ele tiver contador, o imposto de renda dele muda aí mais de R$6 mil no ano. Por quê? Porque sem contador, que é esse pedacinho aqui, os 8.933, o que ele vai ser obrigado a fazer? Daqueles 81 mil que é MEI, ele vai somar com os 50, não sei se vocês sabem que a tabela do imposto de renda ela é progressiva, quanto mais você ganha, mais você, quer dizer, há um limite para isso, né? Mas vamos dizer o contrário, não é que quanto mais você ganha, mais você paga, isso é mentira. Quanto menos você ganha, menos você paga, isso é verdade. Então, ali nós vamos cair numa situação de soma, nas classes, exatamente. Ali você vai cair na classe limite, na classe máxima. Então, você vai ter que pagar os R$659 do próprio MEI e, no final do ano, vai fazer um ajuste. Vai dizer, olha, pega lá os seus 81, soma com os seus 50 mil e nós vamos tributar o imposto de renda em cima do todo, não apenas dos 81. Então, você mudou de tabela, você mudou de faixa na tabela, né? Então, isso pode ser um problema sério para os MEIs, e eu tenho notado que os MEIs não sabem disso. Os MEIs estão abrindo suas empresas, trabalhando nas suas outras empresas, e está tudo bem, porque abri o MEI, estou formal, estou legal, estou trabalhando legalizado, e na hora de ajustar o imposto de renda, ele entende que não devo ajustar o imposto de renda, porque afinal é uma empresa e aqui é a minha pessoa física. Mas você recebeu o dinheiro dessa pessoa jurídica aí, que é o próprio MEI. Então, existe esse ajuste que deveria ser feito. De qualquer forma, como eu disse, volto a dizer, talvez a melhor opção, a melhor saída seja encontrar os contadores parceiros que possam fazer esse tipo de serviço gratuitamente, tá? Eu não diria que é tão difícil, porque o Conselho estimula os escritórios de contabilidade a fazerem isso. Vai ser muito difícil você encontrar um contador que não atua, que é o meu caso, por exemplo. Eu sou contador, mas eu não trabalho com contabilidade, não tenho escritório de contabilidade. Então, é muito difícil que contadores que não atuam com contabilidade queiram pegar um MEI para fazer voluntariamente. Mas os escritórios de contabilidade já têm todo um aparato, equipe, programas de computador que são necessários para cuidar de tudo, e aí eles pegam 1, 2 MEIs, dependendo do tamanho do escritório, para cuidar gratuitamente. Bom, depois nós vamos para o Simples Nacional. Como eu havia dito, o MEI ele é o Simples dentro do Simples.
Então, eu tenho R$ 55,90 todos os meses e ponto final. A minha única preocupação é pagar isso todos os meses. E aí eu estou formalizado. O MEI tem uma série de benefícios também que eu não comentei, né? O MEI, ele fica, se você não tem um emprego CLT e você está como MEI, você tem os benefícios do INSS. Se, por exemplo, você fica doente, você tem auxílio-doença, a mulher que fica grávida tem o auxílio-maternidade, você tem direito à aposentadoria depois, quando não pode se aposentar por tempo de contribuição, mas pode se aposentar por idade, sendo MEI. Ela tem que ser a MEI, né? Então, a mulher abriu um MEI e ela está, sei lá, manicure, por exemplo. Você pode, acho que, manter uma pessoa, não é? Você pode ter um funcionário, um só. Aí ele tem todos esses direitos. O funcionário e o MEI. O MEI também tem esse direito. O funcionário tem porque ele é CLT. E o MEI tem porque é MEI. Né? Então, ele vai ter aposentadoria, auxílio-doença, esse tipo de coisa. O Simples Nacional, ele permite empresas que faturem até 4,8 milhões. Então, a gente vai chamar essas empresas de micro e pequenas empresas. No Brasil, uma empresa que fature até 4,8 milhões é chamada de micro ou pequena empresa. Né? Pequena empresa, na verdade, a micro é até 360 mil, mas não muda nada do ponto de vista tributário. Então, se a sua empresa fatura até 4,8 milhões, ela pode optar pelo Simples Nacional. Existem algumas restrições, eu não coloquei aí, é óbvio que são muitas, algumas restrições dos tipos de empresas que nunca podem optar pelo Simples Nacional. Então, por exemplo, nunca pode, não é o nosso caso aqui, né? Nunca pode optar pelo Simples Nacional qualquer empresa que seja financeira, banco, corretora, seguradora, nunca pode optar pelo Simples Nacional. Empresas que produzam para atacado cigarro, bebida alcoólica, arma de fogo, também não podem optar pelo Simples Nacional. Mas a grande maioria das empresas do país já podem. Foram incluindo cada vez mais empresas dentro do Simples Nacional. Hoje em dia, a gama de empresas que é possível, que pode, né, fazer essa opção, é muito grande. O tributo é um valor único sobre o faturamento e ele é calculado pelo faturamento dos últimos, a alíquota, né, a alíquota do tributo, o percentual que você paga de tributo, é calculado sobre o faturamento dos últimos 12 meses. Não é sobre o que você faturou naquele mês, mas sim pelo que você faturou nos últimos 12. Então, é como se fosse uma esteira, né? Vai andando sempre os últimos 12. Sempre que você tiver um faturamento grande num certo mês, esse faturamento grande vai pesar na alíquota durante os próximos 11 meses, né? Porque é sempre uma alíquota baseada no faturamento dos últimos 12 e não do mês corrente. No caso do Simples Nacional, já existe a obrigatoriedade do contador. Nesse caso, não tem a hipótese de fazer em casa sozinho ou de cuidar das coisas sozinho. Necessariamente, nós precisamos da presença do contador aí. O Simples Nacional, ele pode reduzir consideravelmente a carga tributária com relação aos outros regimes que eu vou mostrar. Os outros regimes que eu vou mostrar são para empresas um pouco maiores, e não sei se é a realidade aí das web rádios de vocês, são empresas que faturam acima de 4,8 milhões, mas fora o MEI é a melhor opção, o Simples Nacional. O Simples Nacional ainda vai abrir uma gama de opções que o MEI não abre, né? O MEI só permite até 81 mil, o MEI só permite ter um funcionário. Esse funcionário não pode ser seu cônjuge, tem que ser qualquer outra pessoa menos o cônjuge. Então, tem uma série de restrições para o MEI. Já no Simples Nacional, a gente quebra essas restrições. Você pode ter quantos funcionários for necessário, desde que você fature ali até 4,8 milhões. A gente vai ver que a carga tributária do MEI pode ser expressivamente, do Simples, pode ser expressivamente menor do que do lucro presumido e do lucro real. Então, eu fiz uns cálculos para tentar chegar aproximadamente nas alíquotas que se paga, máxima e mínima. No Simples Nacional, a mínima é de 4% e a máxima vai dar mais ou menos 22%. Então, faturamento de até R$180 mil. Tem lá minha web rádio, estamos faturando R$100 mil por ano. A gente já sabe que mais ou menos R$4 mil vão virar tributo, certo? Se a gente for avaliar, eu vou mostrar as demais, é bem pouco. 4% é bem pouco de tributação, bem pouco mesmo. Tem regime que chega até
35%, 36% do valor total de tributos, né? E no Simples Nacional também podemos chegar até mais ou menos 22% se a sua empresa estiver faturando acima de 3,6 milhões. Então, como a gente viu ali, ó, o limite é 4,8, né? Então, se você estiver faturando entre 3,6 a 4,8 milhões, vai estar dando mais ou menos 22%. E acima dos 4,8, você está fora do Simples Nacional. Aí você tem que mudar para o próximo regime. E aí é aquilo que eu estava comentando anteriormente, né, que eu espero, próxima vez que a gente se encontrar, que as empresas de vocês estejam todas no presumido ou no real, que são galgando passos maiores de faturamento. Né? Faturou 82 mil, já é Simples Nacional. 82 mil já é Simples Nacional, não posso mais optar pelo MEI, porque já estou fora do limite do MEI. No outro você volta para o MEI. Deu para entender o que eu quis dizer? Se você era MEI, faturou 82, perdeu o direito de MEI, você vai para o Simples. Acontece com o Simples também acontece com o Simples. Dos 4,8, você vai para o presumido, depois volta para o Simples se necessário. Ou o lucro real também, você pode estar obrigado a transferir para o lucro real, passar um ano no lucro real e depois voltar para o presumido. Tributo sobre o lucro. Ele é mais complicado para cuidar. Aí você tem que entregar na mão do contador mesmo e confiar no contador, que é um regime complicadíssimo, o lucro real. Bom, o lucro presumido. O faturamento é limitado a 78 milhões. A gente já deu um salto escalar aí, né? A gente saiu de 4,8 milhões, fomos para 78 milhões. Então, podem optar pelo lucro presumido qualquer negócio não, tem as exceções. Como eu disse, por exemplo, o banco não pode ser lucro presumido. Banco, seguradora, corretora não pode. Nesse modelo, diferente do Simples Nacional, não é alíquota única. Nesse modelo, a gente tem um monte de tributos para pagar para a União, no caso das web rádios, para a União e para o município. Né? Se fosse outro negócio, também teria o Estado. O Estado, no nosso caso aqui, o Estado de São Paulo. Né? Mas, no caso das web rádios, não vai ter o Estado, porque o Estado cuida de um tributo que não incide sobre a transmissão, que é o ICMS. Até uma polêmica que existe, alguns acham que o ICMS deveria incidir na transmissão de web rádio, porque o ICMS, em tese, ele incide sobre o serviço de comunicação. Está na lei que o ICMS incide sobre o serviço de comunicação. Mas já se entende, já tem bastante discussão jurídica sobre isso, que no caso de rádio está fora, o ICMS está fora. Então nós vamos ter alguns tributos devidos à União e alguns tributos devidos ao município em alguns casos. Né? Também há a obrigatoriedade do contador nesse caso, e também a obrigatoriedade da entrega de diversas obrigações acessórias que não existem no Simples. No caso do MEI, ele vai entregar uma vez por ano a declaração anual do MEI, que agora, dia 31 de maio, por sinal, o prazo para entrega. No caso do Simples, ele vai entregar uma vez por ano também uma declaraçãozinha chamada DEFIS. No caso do lucro presumido, ele vai ter que entregar várias declarações. Não o empresário, mas o seu contador. Né? Aí tem declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, declaração de imposto de renda retido na fonte, declaração de tudo. Tem que ter, no caso do Simples Nacional, do lucro presumido. No lucro presumido, as alíquotas já subiram. Né? O que a gente está vendo ali? Ó? PIS e COFINS, 3,65%, isso é sobre faturamento. E no caso de imposto de renda e contribuição social, mais ou menos uns 11% aí. Então, somando as duas aí, a gente já está quase 15%, quando que lá no Simples, a gente, no mínimo, estava em 4%, 4,5% mais ou menos. Né? Então, no lucro presumido, a gente percebe que a carga já deu uma aumentada, e no lucro presumido, os tributos são sobre faturamento, é sobre o que você fatura, assim como no Simples Nacional. Mas no Simples Nacional, é sobre faturamento com uma alíquota bem inferior. No caso, o lucro presumido também é sobre faturamento, mas com uma alíquota que já é bastante mais elevada. E, por último, nós temos o lucro real, que é o que você estava comentando aí. O lucro real ele é obrigatório para qualquer empresa que fature acima de 78 milhões, além de ser obrigatório para a instituição financeira também. Também tem diversos tributos. Na verdade, o lucro real e o lucro presumido são os mesmos tributos. O que muda é a forma de calcular esses tributos. No lucro real, como o próprio nome sugere, alguns tributos são calculados sobre o lucro
e não sobre o faturamento, o que traz uma grande vantagem tributária que você estava comentando aquela hora, né? Porque faturamento não é sinônimo de lucro, certo? Você pode vender e dar prejuízo. No lucro presumido, se você vender e der prejuízo, você vai pagar tributo, porque o faturamento é sobre venda. No lucro real, você pode vender, calcular os seus gastos e calcular o lucro. Se der lucro, paga imposto. Se não der lucro, não paga nada. Então, essa é a vantagem do lucro real. Mas qual é o problema do lucro real? A necessidade de controles contábeis extremos. Nós já não estamos falando mais de manter planilha de Excel, anotar na folha de pão quanto que a gente gastou para depois controlar, já não é mais isso. No lucro real, a gente está falando de tudo formalizado, nota fiscal, contabilidade direitinho, com contador de confiança, porque às vezes a gente vê, eu sou contador, mas eu sei que isso acontece, alguns escritórios de contabilidade que não serve para nada, né? Só para entregar a guia do imposto para a gente pagar lá e não entregam algo útil para a gente. No caso do lucro real, o contador precisa te entregar uma visão de contabilidade. O que você tem como ativo, quais são suas dívidas, o que você vendeu, quanto você gastou, qual foi o seu lucro. E aí o imposto seria calculado em cima do lucro. Mas o que a gente observa é que as alíquotas também são bem maiores. Você tem sobre faturamento quase 10% e sobre o lucro mais ou menos 34%. Então, mas a diferença é que é 34% do lucro. Né? No lucro presumido, a gente falou de mais ou menos 11% do faturamento. Então, você faturou 100, vai pagar R$11. No lucro real, você faturou 100, deu um lucro de R$10, você vai pagar R$3,40, que é mais ou menos 34% do lucro, e não do faturamento. Bom, então, basicamente, esses são os 4 regimes que a gente tem. Eu mostrei no começo as opções de abertura de negócio que a gente tem, né? As sociedades limitadas, o EIRELI, que é o empresário individual de responsabilidade limitada, as sociedades anônimas, que não é o caso aqui, e depois os regimes tributários que a gente tem. O que a gente percebe? Não é muito simples, não é muito trivial. O Brasil ele tem uma complexidade tributária muito, muito, muito grande. Isso faz com que as pessoas, em geral, não gostem desse tipo de tema. Por isso que quando eu vim para cá, eu falei, vou pisar ali num que bucha, um monte de gente falando de uns assuntos legais, de repente chega um cara para estragar tudo. O MEI ele tem validade nacional, por exemplo, eu abro um MEI na cidade de São Paulo. Eu posso emitir nota para uma empresa de Belo Horizonte? Sim, o certificado de condição de MEI, ele é válido em todo o território nacional. Então, você pode emitir nota para qualquer pessoa, aonde quer que você queira. Lembrando que não há a obrigatoriedade do MEI emitir nota para a pessoa física. Não há. Ele emite se a pessoa física exigiu, ele emite. Mas se a pessoa física não exigir, ele não é obrigado. Nos outros negócios todos, qualquer coisinha que eu quero tirar uma mercadoria de dentro da minha empresa e levar para o outro lado da rua, tem que ter nota fiscal, nos outros modelos. Já no MEI não tem essa obrigatoriedade. Bom, e por fim, um assunto um pouquinho mais polêmico, que é o ECAD. O ECAD, não sei se todo mundo deve conhecer, né? Pela área que todo mundo está aqui, todo mundo conhece o ECAD. Tem alguém do ECAD aí? Não. Não acabou. Vamos lá, vou só tentar esclarecer rapidamente o que é o ECAD, né? O ECAD, então, é o Escritório Central de Arrecadação, ele cuida de toda a parte de direitos autorais no país. Ele é uma instituição privada, ele não é um órgão do governo, ele é uma instituição privada. Eu diria que é um grupo de pessoas que se reuniu para tentar lutar pelos direitos autorais, vamos assim dizer. O problema do ECAD, pelo que eu tenho conversado com alguns profissionais, é a metodologia. Não sei se todo mundo aqui já viu, já passou por isso. E a metodologia do ECAD parece que não é muito transparente, né? Não tem muita transparência. O ponto é que, independente da transparência, da metodologia, o ECAD tem suporte legal. Ele tem suporte legal. Então, se a gente deixa de pagar o ECAD, eles podem, sim, fazer uma denúncia ao Ministério Público e mandar fechar a nossa rádio. Eles têm autonomia para isso. Mas eu não concordo com a maneira que eles calculam. Eu também não. Mas se a sua rádio for fechada, eles têm respaldo jurídico
por você não ter pago aquilo, né? Não ter pago aquele valor. E eu fui atrás lá do site deles para entender como que uma web rádio deveria pagar os direitos autorais, porque eu fiquei pensando, como que paga direito autoral? Vai ficar controlando se tocou música da Marisa Monte, se tocou... E não, para a web rádio, eles criaram um sistema, vamos dizer assim, simplificado, que está ali, ó. Quando a música for o principal conteúdo, que eu acredito que é o caso aqui de todo mundo, né? Ou a menos que tenha rádios aqui que são mais de notícia ou de compartilhamento de ideias comunitárias, mas se for música, é 4,5% da receita bruta. Então, do que você faturar, 4,5%. Então, se o ECAD ligar com história de, eu vou te cobrar 500, mas qual é a base desses 500 aí? De onde você está tirando esse número aí? A gente pode recorrer a isso aí. Tá, eu quero pagar o ECAD, então vou pagar 4,5% da minha receita bruta. Minha receita bruta é 0, então não vou pagar nada. Está aí, está escrito ali. Ó, vocês colocaram no site de vocês. Tem uma diferença entre rádio comercial e rádio sem fins lucrativos? Web rádio? Não, não tem. Existe uma absoluta. Existe um caso jurídico, um juiz, acho que se não me engano do Amazonas, ele fez lá uma ação dizendo que entidade sem fins lucrativos não era obrigada a pagar direito autoral. Logo veio outro juiz e derrubou. Porque direito autoral é para quem fez a obra. Mas eu sou sem fins lucrativos, mas você está usando a obra dele ali. Então, mesmo você sendo sem fins lucrativos, você deveria pagar também. Eu trabalhei durante muitos anos diretamente com artistas. E muitos reclamavam, e acredito que hoje a reclamação de muitos que não recebem porque fazem aquela amostragem, aí pega lá os mais famosos que recebem e aqueles menos não vê a cara do dinheiro. Né? A gente sabe que é verdadeiro, né? Os artistas que são mais independentes acabam nunca vendo a cor dessa grana. Mas o problema, eu trouxe esse ponto, eu sabia que ele era polêmico, até comentei com meu irmão antes, eu falei, eu posso tocar nesse assunto lá? Ele falou, tem que tocar, mas como eu estou dizendo aí, o problema é assim, a gente pode discordar da metodologia e tudo mais, a questão é que eles têm respaldo legal, eles realmente têm, tá lá, todo mundo deve conhecer, né? A Lei 9.610, de 98, então o respaldo legal está lá. Então, se o ECAD quiser autuar a sua web rádio por você não ter pago, ele pode. E aí, como você pode sair disso? Buscando na tabelinha ali o quanto você deveria pagar. Tá, então o que eu observo é o seguinte, o grande medo de se oficializar uma rádio, porque toda essa parte de tributação é muito claro, é muito, né, óbvio, né? Mas o grande medo que a maioria das pessoas tem quando começa a entrar nesse empreendimento de rádio web é justamente o ECAD. Entendeu? O grande medo. Então, por isso que a gente não consegue oficializar direito, porque o ECAD não consegue explicar de que maneira pode ser cobrada. Eu vou dar um exemplo aqui, que grande parte dessas rádio webs não tem lucro. Então, como é que você vai pagar o ECAD se você não tem lucro? Né? E fica muito mais óbvio que se você oficializa a sua empresa, a sua rádio, o ECAD, a primeira coisa que vai fazer é bater na tua porta. É a primeira coisa. Eles já estão me seguindo já faz uns 2, 3 anos e eu só estou fugindo. Entendeu? Então, eu nem... Sim, promove. Então, exatamente. Mas, e outra, eu não tenho lucro. Como é que eu vou pagar? Veio uma cobrança, eles querendo fazer um cálculo lá, eles queriam me cobrar R$ 836 por mês. Por mês da rádio, né? Então, eu achei um absurdo isso. Um absurdo. Entendeu? O que a gente recebe hoje praticamente paga a estrutura que a rádio tem. A gente não tem lucro. A gente não ganha dinheiro com isso, né? Entendeu? Então, eu acho que a grande parte, né, das dificuldades que as rádio webs têm é justamente de oficializar, é por causa do ECAD. Bom, E o Jabá se institucionalizou. É mesmo. Cleiton, do seu ponto de vista, né, a gente sabe que no meio das web rádios tem as legalizadas, que tem os CNPJs, e tem aquelas que também
não tem toda essa estruturação ainda. Se porventura o ECAD pegar essa pessoa, identificar essa pessoa, uma pessoa física que não tem CNPJ aberto, não está legalizada, porém está executando música e tudo mais, for comprovado isso, do seu ponto de vista, qual o impacto que estaria para a pessoa isso? Ele poderia, assim, judicialmente, entendeu? Poderia, de repente, empenhorar algum bem, um imóvel, algo do tipo ou não? Eu vou tentar ser curtinho aqui, que acho que meu tempo deu, né? Mas eu vou tentar pensar da seguinte maneira, do ponto legal, do aspecto legal e do aspecto real. Do aspecto legal, você pode ser processado. E aí, se você receber uma autuação, pegar da sua conta corrente, bloqueia a conta corrente, tira o dinheiro, não tem dinheiro na conta corrente, bloqueia o carro. Isso pode acontecer, do ponto de vista legal. Do ponto de vista real, eu nunca vi acontecer. A gente só vê o ECAD correndo atrás para pedir, mas a gente não vê o respaldo da lei na prática. Na minha opinião, porque não tem metodologia clara. Agora, isso aqui está no site deles. Transmissão através de webcasting. É o que vocês fazem, não? Está no site deles. Então a gente pode recorrer. Só uma situação rapidinha referente à ECAD que aconteceu com os amigos meus que tem banda. Teve um evento uma vez no Teatro MC que foram tocar 3 bandas autorais. O ECAD foi lá, bateu na porta do teatro, eles não tinham uma documentação, eles tiveram que pagar um valor para tocar as músicas deles. Isso é verdade. O ECAD ele tem uma atuação tão estranha, sei lá, não sei como é que eu posso chamar isso para não parecer duvidosa, que, por exemplo, se a gente estiver aqui agora fazendo esse evento e aí eu termino minha palestra, vamos fazer um coffee break, não pode tocar música aqui. Se tocar música aqui, o ECAD tem que receber. Na verdade, não. Eles têm uma classificação distinta. Essa aqui é para web rádio, não é para rádio comum. Você fala FM. A FM tem uma tabela bem gigantesca de como se calcula, bem diferente. E para a web rádio seria esse aqui, esse modelinho aqui, bem diferente do modelo das FMs. Para a gente finalizar, porque acho que o tempo já esgotou, a gente conversa mais depois na... a gente estava tudo bem até falar de ECAD... mas ali, a gente pode perceber o seguinte, quando o conteúdo de música for principal, então 4,5% da receita bruta, com no mínimo 50 UDS por mês. E UDS é a unidade de direito autoral. E é daí que eles fazem o cálculo. Então, por exemplo, eu fui pesquisar quanto é que está a UDA. Perdão, UDA, não é UDS. Está 77,21, uma UDS. Então, é daí que eles fazem o cálculo. São 77,21 multiplicado por 50. No mínimo. Bom, mas para a gente finalizar, o ECAD não é praia tributária, não é praia financeira. O ECAD é praia direito autoral. Eu trouxe porque a gente sabe que é algo que influencia completamente os negócios de web rádio e de música em geral, né? Então eu trouxe mais como uma reflexão e uma polemização, porque eu não tenho a resposta, eu não tenho a saída do que vocês devem fazer quando o ECAD bater na porta lá, tá bom? Eu só quis alertar o seguinte, que se o ECAD quiser, vamos usar uma palavra ruim, quiser ferrar com a tua web rádio, ele pode, porque ele está respaldado em lei. E ele é privado, não é público, não, ele é privado. É uma entidade privada. Mas existe no governo, existe já uma lei, colocando um projeto de lei, né, para justamente acabar com esse tipo de força do ECAD. Eu acredito que eles têm uma liberdade muito difusa, assim, muito... Não dá para entender. Exatamente. Se ele cobra 4,5% do faturamento bruto, você precisa passar para ele uma relação do que você está tocando? Você toca variado? Não, você pode tocar variado, no caso aí. Como é que ele vai chegar no artista? Existe. E como é que ele vai chegar no artista? Você tem que Bom, emitir o relatório para o ECAD e aí o ECAD vai fazer
É. Bom, gente, obrigado. Eu sei que o nosso assunto aqui é um pouco chato, denso, mas é importante tocar nele, né? E meus contatos estão lá no começo, caso alguém quiser me perguntar alguma coisa depois no final, ou entrar em contato comigo, eu fico à disposição para esclarecer as possíveis dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Muito obrigado.